Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência aos nossos encontros de Linguística 2, hoje nós vamos falar ainda, sobre a hipótese inatista, tá? A hipótese inatista sobre a faculdade da linguagem. Vamos lembrar das nossas últimas 3 aulas, da nossa última aula, que foi dividida em 3 partes, e a gente começou a falar da ideia, da hipótese inatista de Chomsky, tá? Falando que seria que os estímulos recebidos na formação da criança ali, eles são estímulos pobres, são estímulos finitos, mas que há um certo software, uma certa máquina mental que faz com que a criança desenvolva e traga estímulos, que traga outputs infinitos. Como que isso aconteceria? Tá? Bom, a gente vai trabalhar mais sobre isso na aula de hoje, lembrando que esse conteúdo é baseado no material dos professores Eduardo Kennedy e Ricardo Lima. Tá? A resposta que a linguística gerativa apresenta ao problema de Platão, lembra lá do problema de Platão da nossa aula 2, parte 2 da aula 2, tá? Essa resposta ficou conhecida como a hipótese do inatismo linguístico. Segundo essa hipótese, os seres humanos são tão prodigiosos em relação à linguagem porque estão geneticamente pré-programados para adquirir e usar pelo menos uma língua natural. Pelo menos uma. Tá? A hipótese inatista não é a única resposta científica séria ao problema de Platão. Existem nas ciências cognitivas pelo menos 2 hipóteses alternativas, tá? Não inatistas, que vêm despertando o interesse de numerosos pesquisadores importantes da atualidade. E aí seriam a teoria da mente e o conexionismo. E a gente vai estudar sobre isso hoje. Vamos entender que é a hipótese inatista, tá? De acordo com essa hipótese, somente o ser humano é capaz de filtrar os dados de sua experiência de modo a construir uma competência linguística, porque essa é uma dotação genética da nossa espécie. O inatismo linguístico sustenta a tese de que a predisposição para a linguagem é uma característica biológica do homem sapiens, ou seja, todo mundo nasceu com essa máquina aqui na mente, ok? Vamos dizer assim. Tá? Chomsky é um linguista teórico e não geneticista. A gente precisa lembrar, inclusive, da nossa primeira aula, do que é teoria, do que é psico e do que é neuro. Tá? Dessa forma, devemos entender com clareza que a sua hipótese inatista é uma postulação abstrata e não um achado empírico, é uma teoria. É uma teoria. É com base nessa hipótese que se torna possível explicar por que os seres humanos adquirem a língua de seu ambiente, ou seja, a língua E, de maneira tão rápida e uniforme. Tá? Mas nenhuma outra espécie animal consegue aprender uma língua. A partir da hipótese que ele formula, a gente entende que os animais não têm essa competência linguística. Na linguística gerativa, utiliza-se o termo faculdade da linguagem para fazer referência à dotação biológica que a espécie humana possui para a aquisição e o uso de pelo menos uma língua natural. E é essa faculdade, assumida como inata, que possibilitará à criança analisar os estímulos da língua ambiente, ou seja, da língua E, de forma a construir uma competência linguística. A competência linguística que seria a língua I. Ela vai receber essa informação, esse input, ela vai processar e ela vai dar um output, ok? Bom, e aqui é justamente isso que está mostrando nesse esquema. A língua E, o estímulo linguístico, a dotação biológica, a máquina, tá? A dotação biológica, e aqui o output, a língua I, beleza? O conhecimento linguístico. Apesar de estar aqui, a língua I, ela utiliza a língua I para jogar para o ambiente, ok? Bom, no que pesa, no que pese aparentemente a simplicidade da equação, é possível fazer com ela generalizações teóricas importantes sobre a linguagem humana. Nós podemos entender que não é correto dizer que a competência linguística seja inata, pois a competência linguística é, na verdade, o resultado de um processo. Então, vamos anotar isso aqui, grifar. A competência linguística é
o resultado de um processo, tá? Ninguém nasce com a capacidade de falar especificamente português. Eu não nasci. Quando eu nasci, eu já estava ali programado, vai falar inglês. Não, a gente pode perceber, por exemplo, crianças que nascem no Brasil, mas que vão morar fora do país, tá? Ou crianças de pais brasileiros que moram nos Estados Unidos. Eles vão crescer falando dois idiomas, o português e o inglês, ok? O que temos ao nascer é a dotação genética que nos possibilita a aquisição da linguagem no ambiente. Isso nós temos. Essa questão de que a gente vai receber essa linguagem. Lembra que na última aula a gente falou que a criança ela não escolhe se ela vai receber ou não. Ela vai receber, tá? Dessa forma, em contato com os dados de uma língua E, a nossa faculdade da linguagem será capaz de encontrar as informações suficientes e necessárias para construir, ao longo de alguns anos, o nosso conhecimento sobre fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, etc. Tá? Se a língua ambiente é o português, então a faculdade da linguagem irá construir uma competência com base nos estímulos linguísticos do português. Agora, se uma criança cresce em um ambiente bilíngue ou trilingue, ela vai adquirir esses conhecimentos também, ok? Bom, mesmo que a língua do ambiente de uma criança se modifique no curso da aquisição da linguagem, no caso, por exemplo, de uma mudança súbita de uma comunidade lusófona para anglófona, sair, por exemplo, do Brasil para morar nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, tá? A faculdade da linguagem presente nessa criança será capaz de reorganizar os dados de experiência de modo a construir conhecimento sobre esses novos estímulos. É isso que eu estou falando aqui desde o início, tá? Os estímulos são uma condição necessária para a aquisição do conhecimento linguístico, tá? Eles são uma condição necessária, ok? É imprescindível que esse organismo seja dotado de uma faculdade da linguagem, ok? Não quer dizer que o estímulo é irrelevante, tá? O estímulo, ele não é irrelevante, tá? Ele é ali algo necessário, ele é como se fosse a base. Como é que eu poderia dizer? Ele seria um ingrediente para que essa pessoa desenvolva a sua faculdade da linguagem. A competência linguística é o resultado do dinâmico processo de integração entre os estímulos da língua ambiente e a faculdade da linguagem radicada no organismo humano. O que seria isso? A competência linguística, ela é o resultado ali do processo dinâmico desse input e desse processamento, ok? Que vai gerar um output, ok? O espaço da natureza com a faculdade da linguagem, o espaço da cultura com os estímulos do ambiente, ou seja, a natureza, faculdade da linguagem, a cultura, o estímulo do ambiente, estão claramente representados no modelo de aquisição de conhecimento linguístico proposto pela hipótese inatista de Chomsky. Entretanto, nem sempre os estudiosos da linguagem humana aceitam essa separação esquemática entre a natureza e a cultura. Chomsky fez essa separação. Olha, a natureza tem a ver com a parte biológica. Todo ser humano nasce com esse módulo cognitivo de linguagem. Tá? E a parte cultural é o ambiente em que ele está inserido. E aí pode ser uma sociedade lusófona, pode ser uma sociedade anglófona, francófona, tá? Enfim. Bom, as versões fraca e forte do inatismo. O inatismo linguístico, de maneira como foi originalmente formulado por Chomsky, deve ser considerado uma hipótese forte sobre a faculdade da linguagem. De acordo com essa hipótese, todas as informações necessárias para transformar os dados dos estímulos em conhecimento linguístico devem estar, de alguma maneira, pré-especificadas no código genético humano. Dessa forma, uma criança só se torna capaz de identificar a lógica das relações anafóricas, como a gente viu na parte 3 da nossa aula 3, entre constituintes de uma dada frase, porque há um princípio linguístico inscrito na biologia humana que especifica algo como uma anáfora deve ser ligada a um referente
fora de seu domínio. E aí a gente vai lembrar do exemplo quando ele fala que João disse a Pedro que acha que Pedro não vai ajudar ele, e ele estaria relacionado a João. Mas se eu utilizar João disse a Pedro que é para que ele não se ajude. E esse se não é uma anáfora, mas sim um pronome reflexivo. Está dentro ali do mesmo domínio. Enfim, isso ali seria algo que estaria já aqui para a criança dentro de algum dos modos cognitivos da linguagem. Tá? A hipótese inatista chomskiana é forte justamente porque, segundo ela, todas as informações especificamente linguísticas devem estar, em alguma medida, pré-codificadas no genoma do Homo sapiens, tá? Com a alternativa à hipótese inatista forte, estudiosos gerativistas mais modernos e mais interdisciplinares, como os psicólogos cognitivos Steven Pinker, da Universidade de Harvard, e Gary Marcus, da Universidade de Nova York, e o linguista Paul Smolich, da Universidade de Johns Hopkins, sustentam a hipótese fraca, tá? O que seria isso? De acordo com a hipótese inatista fraca, assumimos que a faculdade da linguagem seja apenas uma disposição biológica, um conjunto de instruções genéticas que põe os neurônios humanos em um estado de alerta máxima para a identificação de propriedades linguísticas nos estímulos da língua do ambiente. Essas instruções seriam uma espécie de mecanismo de aquisição de linguagem. Então, eles dizem que essa disposição genética, essa disposição biológica, é que eu poderia dizer, esse alerta a alguns estímulos seria ali um mecanismo de aquisição de linguagem. Tais instruções genéticas devem ser interpretadas como um grande conjunto de neurônios que são especializados na construção do conhecimento linguístico. Nessa hipótese fraca, vai ser descartada a ideia de que toda a informação linguística que torna a aquisição da linguagem possível estejam pré-detalhadas, estejam pré-determinadas no genoma humano. Em vez disso, essa hipótese ela assume os princípios linguísticos da verdade, que assume que esses princípios emergem, surgem durante o processo de aquisição da língua do ambiente, à medida que os neurônios destinados à linguagem formam sinapses, essas conexões, essas ligações entre si. Para que o conhecimento linguístico possa emergir, surgir nos seres humanos, o mínimo suficiente é necessário que nossos neurônios sejam capazes de interpretar todos os detalhes da informação linguística disponível no ambiente. Para eles é isso, que o neurônio ele precisa pelo menos identificar o mínimo possível. Tá? Para tanto, eles não precisam ser previamente preenchidos de maneira completa, com todas as especificações fonológicas, morfológicas, sintáticas, etc., que caracterizam a competência linguística final de um ser humano adulto. Basta que tenha uma sensibilidade à informação linguística. Para ele seria isso. É uma questão biológica, é uma questão genética. O neurônio, se ele tiver ali uma sensibilidade da parte linguística, ele vai fazer com que haja esse desenvolvimento, ok? Basicamente, vai gerar esse conhecimento linguístico. Tá? Bom, apesar de grandes avanços nas ciências biológicas ao longo das décadas, ainda não é possível falar com segurança sobre genética e linguagem. A gente não fala exatamente sobre essa correlação. Mas, no início do século XXI, um geneticista inglês chamado Anthony Monaco, que é professor de Oxford, integrante do projeto Genoma Humano, anunciou a descoberta do que seria, então, o primeiro gene que estaria associado à competência linguística humana, que seria o FOXP2. FOXP2, tá? Ele proclamou a sua possível descoberta após estudar diferentes gerações de uma família inglesa de classe média. Ele constata, então, que muitos membros dessa família possuem distúrbios de linguagem e não pareciam estar associados a um mero problema de desempenho linguístico. Lembra da nossa aula, acho que a aula 1, parte 1 da aula 2, alguma coisa assim, que fala lá dos macacos e do papagaio, que eles não têm um desempenho linguístico, eles não têm uma competência linguística? Então, aqui não é um problema de desempenho. Aqui não é um problema de desempenho, tá? Aqui seria algo com um distúrbio de conjugação verbal,
tá? De distribuição e referenciabilidade dos pronomes, de elaboração de estruturas sintáticas complexas, como orações subordinadas, orações adverbiais. Tá? O interessante é que os avós, pais, filhos e netos dessa família não possuíam, aparentemente, nenhum outro distúrbio cognitivo, além desse problema com o conhecimento linguístico. Então, o que ele fez? Ele analisou essas amostras de DNA e aí ele descobriu uma unidade corrompida. Qual era essa unidade? O FOXP2, tá? Que é um dos 70 genes diferentes que compõem o cromossomo 7, tá? Que é responsável pela arquitetura genética do cérebro, ou seja, trata-se de um gene que cria neurônios, neurotransmissores e afins. Então, esse gene, ele possui 2.500 unidades de DNA. Esse gene, só esse gene, possui 2.500 unidades de DNA e só uma delas apresentava problemas na genética dessa família que foi estudado. Então, ele ficou convencido que esse gene deveria ser, pelo menos em parte, responsável pela capacidade linguística. Ele confirmou suas instruções quando uma outra pessoa, um jovem inglês também, que não tinha nenhum parentesco com essa família, ele não fazia parte dessa família, e apresentava os mesmos distúrbios linguísticos. E aí, quando ele foi analisar, ele foi direto nesse gene para saber, foi direto no FOXP2, e ele constatou o que ele presumia, que tinha um defeito na mesma unidade de DNA desse FOXP2, o mesmo defeito que aquela família tinha, esse jovem aqui também tinha, e ele não era dessa família, e era no mesmo gene. Então, a partir disso, o geneticista divulgou ali o que pode ser a descoberta do primeiro gene aparentemente responsável pela genética humana, o FOXP2. E aí vamos ver aqui as alternativas à hipótese inatista. O filósofo americano Hilary Putnam, acho que é isso, tá? Lá da Universidade de Harvard, ele afirmou, em resposta a Chomsky, que a universalidade da linguagem e a rapidez da aquisição da língua do ambiente pela criança nada tem a ver com supostas predisposições inatas para um tipo de comportamento. Vamos deixar claro aqui que esse filósofo, ele é meio esquisito. O que ele diz é meio esquisito, tá? Ele utiliza de pseudo-argumentos. Tá? E ele acaba meio que... Até diz aqui que esse tipo de ideologia que ele traz, esse embate político e ideológico, não faz ali não faz parte de um bom debate científico. Então, a gente pode ignorar o que ele vai dizer. Já que a gente pode ignorar o que ele vai dizer, eu não vou nem explicar aqui, tá? Eu não vou nem explicar aqui, tá? Mas o que ele diz é que ele concorda que a rapidez da aquisição da linguagem é impressionante, mas é impressionante também a rapidez com que uma criança aprende a segurar uma bola e arremessar em seguida. Ele descaracteriza um pouco o que a criança pode fazer. Então, é meio enfim, não vale a pena, não, tá? Mas a gente pode falar, então, da hipótese da teoria da mente, de Thomas Schiavo. Ele, dentre os cientistas cognitivos contemporâneos, o psicólogo americano Michael Tomasello, que é diretor ali do Instituto de Antropologia Evolutiva na Alemanha, é um dos mais importantes críticos do inatismo. Ele argumentou em diversos momentos de sua obra, principalmente no livro Origens Culturais da Aquisição do Conhecimento Humano, lá de 1999, que a aquisição de uma língua natural pelas crianças decorre da integração de diversas habilidades mentais, não especificamente linguísticas. Tá? Dentre essas habilidades, uma das mais importantes seria a capacidade que a gente tem de conseguir nos colocar imaginariamente no lugar de outras pessoas, mais ou menos a empatia, eu traduzo assim, e intuir como elas devem pensar e interpretar os eventos do mundo. E aí ele chama essa capacidade de teoria da mente. Tá? Então, ele levanta a hipótese de que o desenvolvimento da teoria da mente faz a linguagem surgir
na cognição de uma criança. Tá? A teoria da mente faria a linguagem surgir na cognição de uma criança. Segundo esse filósofo, a criança adquiriria a linguagem porque ela vê diante de si adultos e outras crianças falando de um objeto ou de um evento de mundo, tá? Então, de alguma forma, ela é capaz de receber e perceber a referência e a intencionalidade no uso das palavras e do discurso ao redor. E então ela descobre que poderá usar os mesmos termos quando quiser evocar a mesma referência e a mesma intencionalidade na mente de outras pessoas. A gente pode perceber aqui que seria mais ou menos assim, ela fez a aquisição daquele conhecimento ali, ela aprendeu, por exemplo, que essa palavra é uma garrafa. Garrafa é esse objeto. E aí, quando ela quiser falar, ela adquiriu e armazenou. Então, quando ela quiser falar de alguma coisa referente a isso, ela vai buscar isso e vai expor, vai usar. A gente percebe que estaria dentro das etapas de aprendizagem de aprendizagem, né? Nos estudos da cognição humana, intencionalidade se refere à capacidade humana de se dirigir e se concentrar em certos objetos e eventos do mundo. Segundo o Tomacello, é a capacidade de imaginar o que se passa na cabeça das outras pessoas, compreendendo como seres humanos, como seres portadores de mentes. Vou ler de novo. Segundo ele, essa capacidade ali de imaginar o que se passa na cabeça de outras pessoas, compreendendo-as como seres portadores de mentes e de intencionalidades, distinguiria o comportamento humano do comportamento animal. Para ele, é justamente essa habilidade que dá à luz a capacidade linguística humana. Ou seja, seria ali a base para entender que eu consigo ver que o ser humano tem uma mente, uma intenção, e eu consigo compreender isso. E isso seria a habilidade que faria com que eu desenvolvesse a minha capacidade linguística. Tá? Agora vamos ver, então, a hipótese conexionista. Nós podemos compreender o conexionismo como uma teoria sobre a mente humana, segundo a qual a aquisição e o uso de conhecimentos, como, por exemplo, a competência linguística, decorrem exclusivamente da formação de padrões de comportamento ao longo da experiência de um indivíduo. É uma hipótese oposta ao inatismo, porque os neurônios responsáveis pelo comportamento humano não possuem nenhuma especificação prévia sobre os tipos de sinapse. Aí ele contradiz aqui o que Chomsky fala, que a gente já teria essa assinatura genética, digamos assim, né? Sobre os tipos de sinapse que devem fazer o curso da formação do cérebro de uma pessoa. Segundo os conexionistas, os neurônios formam sinapses de acordo com as regularidades advindas dos estímulos do ambiente e não em função de uma pré-especificação genética. Tá? Então, a proposta deles descarta também ali, descarta o inatismo e também a modularidade da mente. Percebam que, para eles, os neurônios humanos não nascem pré-determinados a dar origem ao que conhecemos como domínios de cognição. E aí eles trariam ali algo oposto ao que a gente estudou na nossa aula 2, se eu não me engano, que a gente fala de modularidade cognitiva. Tá? Esses domínios seriam, então, constituídos ao longo da experiência biosocial do indivíduo, conforme o seu cérebro interpretasse os dados do ambiente e, então, aprendesse a adotar certos tipos de comportamento, como a visão, a linguagem. Dessa forma, podemos entender que, de acordo com a abordagem conexionista, a cognição humana é resultante do aprendizado pela experiência, no processo de tentativa e erro. É como aqui eles dizem, como se fosse um programa único para resolver tudo, que você vai aprender só com a sua experiência, só com a sua relação biosocial. E a gente sabe que não é assim, ok? Nessa nova abordagem, a mente é interpretada como resultado da interação de inúmeras informações neurais não simbólicas e não controladas por regras formais.
Tais interações são analisadas como resultado da formação de sinapses do cérebro humano, as quais resultam das atividades neurais obtidas exclusivamente através da frequência de intensidade dos estímulos do ambiente, ou seja, a relação biosocial. Tá? Então, muitos softwares conexistas são capazes de criar sinapses entre neurônios artificiais, as chamadas redes neurais artificiais ou redes conexionistas. Tá? O que há de mais importante em tais redes é que elas vêm revelando a capacidade de aprendizado através da experiência, mais ou menos como o cérebro humano é capaz de fazer. É óbvio que a gente aprende com a experiência. Se a gente não aprendesse com a experiência, muitas profissões não existiriam. Por exemplo, um engenheiro químico, um químico analítico, nós mesmos como professores, porque é a experiência que nos torna mais capacitados, tá? A gente não vai dizer que não é que a gente não aprende com a experiência, a gente aprende, mas não só com a experiência, tá? Isso indica que certos tipos de conhecimento podem emergir de conexões entre informações, dispensando a ideia de que um dado conhecimento tenha de estar necessariamente disponível no organismo. E aí é o que eu discordo. Por exemplo, a gente pode ter sim uma experiência, posso ter uma experiência de como dar aula e etc., uma prática. Porém, se eu não tenho o conhecimento sobre isso aqui que eu vou passar, de que adianta a minha experiência? Não vai adiantar, porque eu não tenho aqui na minha mente o que explicar, ok? O inatismo enfrenta suas alternativas. A hipótese de Tomacello e a hipótese conexionista representam importantes abordagens alternativas ao inatismo linguístico assumido na língua gerativa, a linguística gerativa. Porém, nenhuma das duas abordagens pode ser considerada radicalmente antinatista, tá? A primeira, da teoria da mente, tem um traço distintivo dos seres humanos, provavelmente ausente nos outros animais. Para ele, é a posse desse traço que torna possível às crianças, mas não o chimpanzé, adquirir uma língua natural. E eu expliquei isso na hora que eu estava falando dessa teoria da mente. Né? E o conexionismo não pode ser considerado uma teoria completamente anti-inatista, porque, nesse exemplo do caso da rede neural artificial, essa rede aprendeu a reconhecer ambientes que possuíam muitas informações prévias. Isto é, havia nessa rede uma grande quantidade de programação inata. Quando a gente vai criar algum programa, a gente já seta ali, já deixa, insere ali alguns dados que a gente precisa que estejam para funcionar. Então, ele já recebe ali uma programação inata. E aí acaba que está dizendo a mesma coisa do que o inativo, que a gente já tem algumas concepções inatas, a gente já nasce com algumas questões aqui dentro do nosso módulo linguístico. Tá? E aqui está explicando justamente a questão dessa rede conexionista, né, que ela aprende a reconhecer o ambiente, mas que não criou essa capacidade sozinha, tá? Mas que foram colocados ali, ela não chega como uma tábua rasa, vai explicar isso aqui, tá? E a teoria da mente e o conexionismo são hipóteses radicalmente opostas à modularidade da mente, tá? Elas são opostas. Ambos defendem a ideia de que a linguagem humana emerge da conjugação de diferentes domínios cognitivos, não especificamente linguísticos. Ok? É muito diferente das hipóteses do gerativismo, do que o gerativismo assume, porque ele diz que a linguagem é um módulo cognitivo específico e altamente especializado na informação linguística. A gente estudou isso lá na nossa aula 2. Tá? Então, a principal diferença entre o gerativismo e as suas alternativas apresentadas não parece ser o inatismo em si, mas a modularidade da mente. O que contradiz aqui não seria a teoria inatista de Chomsky, mas a parte da modularidade, da divisão mental. Tá? O inatismo que Tomacello e o conexionismo rejeitam é o inatismo da disposição natural específica para a linguagem, mas não qualquer tipo de inatismo. Então, ele está falando justamente dessa parte modular da nossa parte ali, do módulo cognitivo da linguagem, tá? Que existem ali os submódulos, o submódulo do léxico, o submódulo do morfema, o submódulo do fonema, etc, etc. Bom, finalizamos aqui a nossa aula 4, né? Hoje foi uma aula só. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Não deixem de se inscrever no canal, curtam, compartilhem e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um beijo, tchau!